seja bem-vinda ao nosso canal. E hoje eu vou falar como fazer o enredo do seu livro. No último vídeo, que tá bem aí nos cards, eu te falei como ter ideias infinitas para escrever os seus livros. Então, se você não sabe como você vai ter sempre ideias para escrever os livros, clica aqui em cima e assista o vídeo anterior, beleza? O que eu vou te mostrar agora é como fazer o enredo do seu livro. O enredo é super importante para você escrever o livro, porque ele é o que vai te dar, é como se ele fosse um mapa, um GPS, vamos dizer, né? Vamos atualizar, é como se ele fosse um Waze. Ele vai te mostrar qual o caminho que você vai percorrer. Pode mudar o percurso? Pode mudar o percurso, né? A gente vai lá, muda uma rota, mas é importante você ter aquilo ali tudo planificado. A primeira coisa, você precisa entender o que é um enredo. Eu achei uma explicação muito boa. Eu vou ler para vocês, ó. O enredo é uma série de eventos vinculados a um personagem que deseja urgentemente algo concreto e importante, que não será fácil de conseguir. Os eventos devem chegar à conclusão satisfatória. Ou seja, o enredo ele tem que fazer sentido para o personagem. O personagem ele tem que saber que ele está no ponto A e ele tem que chegar no ponto B. Se a sua história não tem isso, não é que ela vai numa linha reta, às vezes pode dar umas voltas assim, né? Mas o seu personagem precisa saber isso. Você precisa saber que o seu personagem precisa chegar de um ponto para o outro. Como é que você vai saber isso? Colocando no papel, no seu enredo. Você pegou uma ideia lá da sua caixinha de ideias, só que era só uma cena onde uma garota conversa com outro garoto em cima de uma ponte. E eu tô pensando nisso agora. Ele tá impedindo ela de se jogar na ponte. E só isso que você escreveu. Tá, mas como é que ela chegou ali? Quem é esse garoto? Por que ela tá tentando isso? Ela vai fazer? Ela não vai fazer? Ela vai ouvir ele? Então, precisa saber tudo isso. Então, vamos estruturar. Primeira coisa é definir o cenário. O que seria esse cenário? Eu não digo só, a ponte é o cenário. Não. Por exemplo, é no Brasil? Em que ano do Brasil? Em que estado do Brasil? Consegue entender? Eu geralmente gosto de escrever... Eu geralmente gosto de escrever com o cenário Brasil. Não, nada contra quem escreve fora, mas é porque eu gosto de escrever sobre o que eu conheço, né? Quando eu conheço lá fora, eu escrevo sobre lá fora também. Mas eu leio uma história no Wattpad, que eu tô até atrasada nisso. Que a menina escreve sobre uma história da Índia. Gente, é apaixonante aquela história, muito apaixonante. E ela, eu não sei se ela foi lá, mas eu sei que ela entrevistou 1 milhão de pessoas para fazer essa história. Então, se você vai fazer sobre outro lugar que não é o Brasil, pelo menos pesquise bastante, entreviste pessoas, vá no lugar se você, como turista, mas com um olhar crítico, né? Mas não vai tirando da sua cabeça só da doida, não. Quer fazer uma coisa da sua cabeça? Aí existe a possibilidade de você criar o seu mundo. Então, na hora deixa bem claro onde é que vai passar a sua história, tá bom? A segunda coisa que tem que ter no seu enredo é em qual pessoa, em qual tempo você vai narrar. Você vai narrar em primeira pessoa ou você vai narrar em terceira pessoa? E por que isso é importante? Porque vai definir se o narrador é protagonista, onisciente ou observador. O que é o narrador protagonista? É aquele que faz parte da história. Então, eu vou estar contando a minha história, por exemplo. O onisciente. O onisciente é aquele que sabe tudo. Ele sabe tudo. Às vezes ele está até dentro da história mesmo. E às vezes ele não está dentro da história, mas ele sabe tudo. Entendeu? Narrador observador, que eu tava falando, né? É aquele que narra por fora, geralmente em terceira pessoa, e ele só conta. Ele não se intromete, ele não faz nada, ele só conta o que está acontecendo ali. Então você precisa deixar isso claro, porque às vezes eu vejo algumas histórias, né, que as pessoas acabam mesclando. Eu mesma mesclava muito no começo, quando eu escrevia, né? E eu tô até publicando no Wattpad uma das minhas primeiras histórias concluídas para não perdê-la. Mas ela tinha muito erro e eu até tentava arrumar algumas coisas, mas eu ia perder muito tempo. Mas só pra não perder, eu coloquei ela lá. Mas é assim, no começo você vai errar, mas é por isso que é importante ter um enredo. Naquela época eu nem fazia enredo, não sabia nem o que era. Porque eu falei também o tempo, né? Então, você vai narrar no passado ou no presente? Porque isso vai definir quais são os verbos que você vai usar no seu livro, né? Nesse primeiro livro que eu tô te falando pra vocês, eu também mesclava muito isso, passado e presente. Às vezes acho que ficava confuso. Mas tenha cuidado com isso. Vai ser uma história que já aconteceu ou uma história que tá acontecendo? Bota isso no enredo. Agora vamos para a terceira coisa. Listar os personagens. Carol, vou listar todos os personagens? Não. Lista os principais. Porque assim, a gente sabe que vai surgir outros personagens no decorrer da história.
E aí você vai colocando lá depois, mas inicialmente você coloca, não sei o nome ainda, mas coloca lá a menina que tá na ponte, por exemplo. E depois você bota os nomes, mas você precisa saber em torno de quem essa história vai acontecer, tá bom? Quarta coisa, qual é a trama principal? Isso é muito importante para você não se perder. Porque assim, nas novelas existe a trama principal e várias subtramas, né? Nos livros também pode acontecer isso, mas é bem menor. Fica muito mais concentrado na trama maior. Então você precisa definir qual é a trama. O que seria a trama, né? É o que vai acontecer. Por exemplo, vamos pensar aqui. Crepúsculo, né? Sei que tá bem antigo, mas esse ano parece que faz 10 anos ou mais de 10 anos que Crepúsculo. Gente, eu era um adolescente quando li Crepúsculo. Li mesmo antes dos filmes. Mas voltamos. Crepúsculo, a trama toda é relacionada a vampiro, o amor de vampiro por uma humana. Tá muito claro isso. Acontece outras coisas? Acontece as rixas lá, as brigas, não sei o que, mas ali a trama principal é o amor da Bella e do Edward, entendeu? 5 determina o clímax. O que é o clímax? Clímax é o ápice. É aquela coisa que vai deixar o leitor de queixo aberto. Assim, como assim? O que é que tá acontecendo? O clímax é uma crise que precisa ter uma solução. Simples assim. Uma crise que precisa ter uma solução. Por exemplo, a Bella ficou grávida e o bebê estava se alimentando dela. Essa é a crise. Qual foi a solução? Transformá-la em vampira. E agora? Transforma ela em vampira ou não transforma ela em vampira? E ficou aquele dilema, né? Dilema. E no livro é muito bem tratado isso. E pode fazer isso qualquer coisa. Estou falando de Crepúsculo porque eu não sei porque veio na minha cabeça. Planeje subtramas. Como eu falei pra você, vai ter a trama geral e vai ter os subtramas. Então, é importante ter essas subtramas para não ficar rondando só em torno daqueles personagens, entendeu? Porque os outros personagens têm uma vida ao redor, né? Esse foi um erro também que eu cometi no meu primeiro livro. Mas uma vez eu escutei um cara do marketing digital falar assim: se você não identificou erro no seu primeiro livro, ou se você não tem vergonha do seu primeiro livro, alguma coisa tá errada, você ainda não amadureceu. A última coisa que você vai fazer é estruturar em 3 atos, que é início, meio e fim. Como assim? Você vai colocar, vai começar desse jeito, no meio vai acontecer isso, normalmente é o clímax, tá aqui no meio, e eu quero que o final seja tal jeito. Simples assim, só para você ter, porque isso vai te dar uma claridade no assunto. Como eu falei pra você, é o Waze, é o GPS, é o Google Maps. Vai te mostrar o caminho que você tem que seguir. Pode dar um desvio de percurso, pode dar umas voltas, mas você já sabe qual é o ponto final. Por isso que é importante você colocar no enredo. Então vamos lá. Vamos listar aí o que você tem que botar no enredo. Cenário, qual pessoa, qual tempo você vai narrar, a lista dos personagens, qual a trama principal, qual o clímax, qual é os subtramas e os 3 atos, início, meio e fim. Então é isso o vídeo de hoje. Deixa seu like, curte aí, tá bom? O Instagram do Futuro Leitor, o site do Futuro Leitor tá nas descrições. Meu Instagram pessoal também tá lá. Manda um direct, manda uma mensagem e compartilha com todo mundo. Vai ser uma honra conversar com vocês e mostrar pra vocês todo esse processo que eu tô passando também. Vamos curtir junto, beleza? Um beijão e até a próxima!